Paz seja com todos, seu amigo pastor Jackson Martins, com o Momento Teológico Efatá. Livro do profeta maior Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, assim diz a palavra de Deus. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Quando nós lemos esse relato, nós vamos identificar aqui a origem do pecado. O pecado, que quer dizer errar o alvo, não nasceu na terra no ato do homem comer o fruto que Deus mandou que não comesse. O pecado antes, como está relatado na palavra, nasce no querubim protetor, que teologicamente, biblicamente, a gente diz que era regente das orquestras do céu, mas era um aferidor de medidas. Nós usamos o termo Lúcifer, que existe uma controvérsia teológica, porque esse nome foi agregado por Jerônimo na Vulgata. E Lúcifer quer dizer portador da luz. Mas em Isaías 14, depois você medita, diz que por causa da sua grandeza, por causa da sua majestade, ele se ensoberbeceu e desejou estar acima de todas as estrelas, ou seja, dos anjos, no lugar do próprio Deus. Então, nós vamos perceber que o pecado, ele surge no céu, no coração do querubim caído, quando ele quer aquilo que o Senhor não preparou para si. Ele que já tinha as benesses do Senhor, ele por soberba, por orgulho, por vaidade, ele desejou o que era além e fez uma rebelião no céu. Por isso, meu amado, minha amada, nós precisamos compreender algumas coisas. Primeira coisa, teologicamente falando, devido a esse fato, existe uma doutrina bíblica chamada armatiologia, que vem da palavra grega armatia, que quer dizer errar e pecar. Então, a armatiologia é o estudo sobre o pecado que nasce no céu, e depois o próprio querubim, ele vai também motivar uma rebelião do homem contra Deus, distorcendo a palavra, fazendo eles cumprir a vontade dele, não a vontade do Senhor, tocando no fruto. E existe o pecado da ação e da omissão. Em Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, nós percebemos que sempre quando há uma rebelião, independente da palavra falada ou até mesmo da palavra usada dentro de um contexto bíblico, toda rebelião é motivada pelo querubim caído. Que ele segue o entendimento. Em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o príncipe desse século cegou o entendimento para que não possais compreender. E o príncipe desse século é Satanás. Nós compreendemos aqui no texto, no versículo 15, que ele era perfeito em seus caminhos desde o dia que fosse criado, até que achou iniquidade. E essa palavra, se você puder anotar, iniquidade significa comportamento contrário ao moral. Essa palavra é ato maldoso. Deus sonda a mente e o coração. Parecia que estava tudo perfeito. Provavelmente isso aconteceu, não é bíblico isso é uma conjectura. Ele chegava nos demais anjos e falava: olha, no meu reino vai ser diferente. No meu reino você vai crescer, eu vou te ajudar. É muito chato servir esse Deus. Esse Deus, ele quer ser demais, ele quer ter o domínio, ele quer crescer, ele quer prosperar. Mas comigo vocês vão prosperar mais. Como está escrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Por isso uma terça parte dos anjos de Deus se tornaram um demônio. Por isso
com base na palavra, meu querido, minha querida, fuja do pecado. Fuja das suas fraquezas e das suas tentações. Fuja de toda e qualquer rebelião, porque Deus conhece a motivação e a intenção do coração. Lúcifer, como a gente usa o termo, a gente não vê no original, ele achou que estava tudo normal, liderando uma rebelião, mas hoje é o príncipe dos demônios e o que aguarda ele é o lago de fogo e de enxofre. Então, seja norteado e guiado pelo Senhor, deixe Ele conduzir a sua vida e fuja do pecado. A palavra de Deus diz em João 8, capítulo de número 8, versículo 32 e 36, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E em 1 João, capítulo de número 3, versículo 8, está escrito: para isso o Filho de Deus se manifestou em carne, para desfazer todas as obras do diabo. Então, o inimigo, ele conhecia a palavra de Deus, decidiu se rebelar. O homem e a mulher, influenciado pelo inimigo, mesmo conhecendo a vontade de Deus, se rebelaram contra Deus e pecaram. Então, que nós venhamos entender a palavra a cada dia e que nós tenhamos singeleza de coração e possamos entender que Deus abate aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, que esse sentimento esteja no nosso coração. Acertar o alvo, obedecer a palavra e seguir fazendo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor se cumprir na nossa vida. Vamos orar para que o Senhor nos ajude, para que nós venhamos nos afastar do pecado, fugir de toda aparência do mal e viver para Deus em espírito e em verdade, corpo, alma e coração. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado, bendito, santo e todo-poderoso. Meu Deus, não tinha motivo algum para que o pecado viesse a existir, mas por causa da soberba, que é o pecado que nasceu no coração de Lúcifer, hoje toda a humanidade peca, porque assim também ele trouxe esse sentimento e colocou no coração do homem que se afastou de Deus. E, meu Deus, está escrito na tua palavra que o pecado nos afasta do Senhor. Em Isaías 59, 2. Nós não queremos nos afastar de Ti. Então nos arranca, Senhor, de todo pecado, nos arranca de toda rebelião, tudo aquilo, meu Pai, que o inimigo tem feito contra as nossas vidas em qualquer nível de rebelião, que caia por terra em nome de Jesus e que a Tua luz venha resplandecer, que o poder do Teu Filho Jesus venha fazer diferença no nosso ser e que possamos verdadeiramente ser sal nessa terra, luz nesse mundo, guiados e conduzidos pelo Teu Espírito para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe abundantemente a sua vida. Nós estaremos novamente no Momento Teológico Efatá já já. Fica na bênção e na paz. Forte abraço. Você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, curte, compartilha, comenta aqui embaixo. Deus abençoe abundantemente a sua vida. Forte abraço e viva para sempre Ele, o Senhor Jesus.